E esse é o significado maravilhoso dessa grande celebração que nós estamos fazendo. O batismo simboliza que essas pessoas que vão ser batizadas agora, entregaram a sua vida para Jesus, estão cumprindo a ordenança de Jesus e estão testemunhando o que Jesus fez em suas vidas. E nós celebramos como igreja, nós nos alegramos como igreja. Nessa época de pandemia, nós fizemos algo muito especial. Nós não tivemos um culto de profissão de fé, nós fizemos a gravação da profissão de fé de todos os batizandos. O Gabriel está aqui comigo, que é o líder e o ministro do Ministério XP, que é o Ministério Infantil da igreja. O Gabriel preparou 5 dos nossos batizandos. Uma delas já é adolescente, foi discipulada no discipulado 1 a 1, por meio do livro Sementes. Mas eu o chamei para cá também porque Gabriel está sendo preparado para o ministério. E eu creio que no próximo batismo, ele já vai estar aqui como pastor. Então já é um pouco do estágio pastoral do Gabriel estar aqui nas águas comigo. Que Deus abençoe sua vida, querido. E agora nós vamos prosseguir com essa festa. É festa, irmãos, é festa mesmo. Então vocês podem se alegrar, vocês podem celebrar. E eu gostaria de chamar a Lara, já para chegar junto aqui. Onde estão os familiares da Lara? Podem ficar de pé. Os convidados, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Fica aqui entre eu e o Gabriel. Isso, exatamente. Nós vamos agora ouvir um pedacinho da profissão de fé da Lara. Peço que a equipe já esteja pronta para projetar para nós. Graça e paz a todos. Nós estamos aqui reunidos para fazer um momento maravilhoso que é a profissão de fé dos batizandos do ano de 2020 da Primeira Igreja Batista no Guará. Meu nome é Fernando Guerra, eu sou o pastor sênior dessa igreja e gostaria de deixar para vocês o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim? Mas João respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus lhe dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Senhor Jesus se submeteu ao batismo e nos deixou uma ordenança de batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero nesta noite dizer que os 6 pré-adolescentes que serão batizados já deram a sua profissão de fé, conforme vocês vão conferir nesse próximo vídeo. Foi um momento maravilhoso com a família deles aqui presente e eles puderam compartilhar conosco quem é Jesus para eles e o que eles aprenderam de Jesus e também um pouco sobre a experiência de conversão que eles tiveram. Quero convidar você a se deleitar com estes testemunhos e que o Senhor abençoe a vida de vocês tremendamente. Um abraço. Estou aqui com a Lara e gostaria de começar perguntando para você, Lara, qual é a sua idade? Eu tenho 14 anos. Onde você mora? Águas Claras. Ótimo. A primeira pergunta que eu quero fazer para você dentro da profissão de fé é a seguinte: me conte como foi a sua experiência de conversão. No ACAB do ano passado, de 2019, foi o meu primeiro ACAB. E enquanto tocava a música Vasos Quebrados, eu senti uma presença muito forte de Deus, muito forte. Mas eu sempre achei que eu fosse cristã. Quando eu senti essa presença, eu percebi que eu não era, e aí eu passei a achar que eu já era. Só que em 14 de maio desse ano, eu percebi que eu não era, e, bom, foi assim. Eu tinha acumulado matéria de Bhaskara, que eu queria pôr ela em dia, e eu tive aula de 8 horas a 11h40, e de 11h50 até 9h30, eu fiquei estudando Bhaskara. Nisso eu fiquei muito exausta, principalmente porque eu nunca tinha estudado isso tudo.
E pra você ter noção, tipo, tava difícil até de respirar, sabe? Se eu pudesse relaxar, eu iria parar de respirar, porque tava fazendo esforço. Então, nisso eu me ajoelhei e pedi pra Deus tirar esse fardo, porque eu tava fazendo muito esforço, sabe? E nisso que ele realmente tirou, ele acabou me convertendo, não só fazendo com que eu ficasse mais disposta, mas ele acabou tirando todo o fardo. E eu lembro que eu comecei a dançar depois disso. Foi Dançar de alegria? E então, que eu não estava conseguindo respirar. Então, pelo que eu entendi, a sua experiência de conversão foi um processo que começou num acampamento de adolescentes batistas e culminou numa experiência de oração. Você orou a Deus pedindo para Deus tirar um fardo de você. Então, Deus tirando esse fardo, você viu a confirmação dessa presença na sua vida. Há um fato importante de falar, porque assim, dia 10, se eu não me engano, 10 de maio, eu estava tendo discipulado com a Júlia. E aí, nisso que eu estava tendo discipulado com a Júlia, ela me fez uma pergunta de 1 Pedro 3,15. Eu não lembro exatamente, vou parafrasear, mas era basicamente: esteja pronto para falar para uma pessoa da sua fé. Só que nessa época eu ainda não era convertida, então eu basicamente não tinha fé, mas eu achava que era. Aí nisso eu não soube responder, eu travei muito, e aí eu falei: Deus, que eu consiga responder. E aí no dia 14 eu fui convertida e veio a resposta. Quando eu não era convertida, eu sentia um vazio muito grande. Mas esse vazio, ele não era um vazio do tipo, posso fazer isso que ele desaparece. Eu tentava muito fazer várias coisas, mas nunca desaparecia realmente. Quando no dia e na hora exata que eu me converti, realmente, aí Deus tirou esse vazio de mim, eu me sinto completa. E o que mudou? E o que mudou foi a minha fé. A minha fé porque, então, eu nunca achei que eu tivesse muita fé. Eu realmente nunca achei. A minha mãe, ela é uma mulher que tem muita fé, eu fico assim, meu Deus, o que é isso? E eu nunca achei que eu poderia ter essa fé toda. Só que teve um dia, não vou saber quando, isso daí foi depois que eu me converti, mas teve um dia que Deus me falou que meu nome era Fé. Teve um culto, seu até, que você falou das identidades dos nomes. Só que nome Lara não tem identidade. O nome Lara, pra você ter noção, significa muda falante. Não tem identidade, não tem significado. E eu orava sempre pra Deus, Deus, o que eu sou? E aí ele me disse: Lara, seu nome é Fé, e é isso que você é. Então, foi isso que mudou. Uau, que bênção! Então você teve uma revelação de Deus do significado do seu nome e de como você deve significar seu nome. Essa é uma experiência tremenda. E por último, eu gostaria que você compartilhasse com todos nós algo novo que você aprendeu durante a sua preparação para o batismo, durante o seu discipulado com a Júlia. Então, primeiro que eu aprendo muitas coisas, principalmente porque eu não saio do WhatsApp no áudio perguntando para ela de vários versículos que eu não entendo. Só que uma coisa que realmente foi a coisa que mais mudou foi realmente a minha conversão. Que ela teve muito a ver com ela e foi algo que, mudou a minha vida, e é isso que eu acho que realmente é a coisa que mais me chama atenção no discipulado, entende? Você recomenda o discipulado? Sim. Então, se você pudesse recomendar o discipulado, por que você recomendaria? Porque eu recomendaria o discipulado, porque ele mudou minha vida. Foi através dele que eu me descobri, que eu descobri quem é Deus, e foi através dele que eu continuo aprendendo todo santo dia sobre o amor da minha vida. Quem é Deus para você? O amor da minha vida. Quem é Jesus para você? O amor da minha vida. Então você entende que Jesus é Deus, e você entende que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Entendo. Amém. Estou muito feliz com a sua profissão de fé. Que Deus abençoe. Seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Portanto,
mediante a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou sobre nós, levou a minha cruz, teu sangue